Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando. Muito obrigado pela sua audiência e a partir de agora os nossos canais de interatividade estão abertos para a sua participação. Mande o seu recado, mande o seu palpite, mande o seu alô, aqui você manda na programação. Então anote aí o nosso YouTube, é o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar e também mandar a sua mensagem pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR, facebook.com/Antena Esportiva BR. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store de graça e não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo. Portanto, vale a pena ter a Antena Esportiva na palma da sua mão através do nosso aplicativo. Além disso, você pode curtir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Muito bem, vamos começar o nosso programa falando sobre o que aconteceu no concurso 904, concurso 904 na semana passada. Tivemos muitos empates, para ser mais preciso, 6 empates. Tivemos apenas 2 vitórias de times visitantes e tivemos 6 vitórias de times mandantes. E tivemos algumas surpresas também. Muito bem, vamos lá. Jogo 1, Corinthians 1, Flamengo 5, coluna 2. Jogo 2, Chapecoense 1, Vitória 1, coluna do meio. Jogo 3, Coritiba 1, Santos 2, coluna 2. Jogo 4, CRB 4, Operário 1, coluna 1. Jogo 5, Fluminense 2, Ceará 2, coluna do meio. Jogo 6, Atlético Goianiense 1, Atlético 1, coluna do meio. Jogo 7, São Paulo 0, Grêmio 0, coluna do meio. Jogo 8, Tottenham 3, West Ham 3, coluna do meio. Jogo 9, Londrina 3, Ipiranga de Erechim 2, coluna 1. Jogo 10, Boa Esporte 2, Criciúma 0, coluna 1. Jogo 11, Internacional 2, Vasco da Gama 0, coluna 1. Jogo 12, Paraná Clube 0, Sampaio Corrêa 0, coluna do meio. Jogo 13, Red Bull Bragantino 2, Sport Recife 0, coluna 1. E jogo 14, Fortaleza 2, Palmeiras 0, coluna 1. Muito bem, as surpresas ficaram por conta da vitória do Boa Esporte sobre o Criciúma no jogo 10. Boa Esporte que não tinha vencido uma partida sequer na Série C do Campeonato Brasileiro. Também podemos colocar como zebra o empate entre Fluminense e Ceará, visto que o Ceará não faz boa campanha como visitante neste Campeonato Brasileiro. Também podemos colocar como surpreendente a vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras no jogo 14.
visto que o Palmeiras tem um elenco mais forte do que o Fortaleza, só que o Fortaleza vive um momento melhor que o Palmeiras atualmente. E também podemos colocar como surpreendente o empate entre Tottenham e West Ham. Jogão de 6 gols, Tottenham considerado favorito, mas aí o West Ham foi lá na casa do Tottenham e acabou arrancando um pontinho. Podemos dizer também que a vitória do Flamengo sobre o Corinthians pode ter sido uma surpresa, mas não é tão surpreendente, até porque a gente sabe que o Flamengo passa por um momento melhor que o Corinthians, por isso o Mengão sapecou 5-1 no Timão no último domingo. Com isso, nenhum apostador acertou 14 pontos, ou seja, nenhuma aposta gabaritou no concurso 904. Por outro lado, 8 apostadores acertaram 13 pontos e cada um deles levou para casa o prêmio de R$ 6.478,77. R$ 6.478,77. Opa, vamos lá. A arrecadação total foi de R$ 1.312.471,50. Se você quiser saber outros detalhes, é só você consultar o site das Loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. E a estimativa de prêmio para o concurso 905, que está acumulado, é de R$ 900 mil, quase um prêmio de 1 milhão, portanto 900 mil reais é o prêmio para quem acertar os 14 jogos do concurso 905 neste final de semana. Lembrando sempre que as apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, 2 horas da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. O preço da aposta mínima no site das Loterias Caixa ou no aplicativo custa R$ 30,00. Isso porque você precisa usar cartão de crédito. Portanto, o prêmio acumulado, porque ninguém acertou os 14 jogos, os resultados de todos os 14 jogos no concurso 904, e também está acumulado porque se trata de um concurso de final 5, reforçando para você que não está acostumado com a loteca, quando os concursos são de final 0 ou 5, existe um prêmio acumulado, existe um acúmulo. Muito bem, vamos agora para a grade de programação do concurso 905. Todos esses jogos serão analisados aqui no Lotecando e você, claro, não vai desligar seu computador, não vai desligar seu tablet, não vai mudar de canal e você vai acompanhar tudo aqui no som da Antena Esportiva. Vamos lá. Jogo 1, Arsenal e Leicester no domingo. Jogo 2, Red Bull Bragantino e Goiás no sábado. Jogo 3, Ceará e Coritiba no sábado. Jogo 4, Atlético Mineiro e Sport Recife no sábado. Jogo 5, Fluminense e Santos no domingo. Jogo 6, Atlético Goianiense e Palmeiras no domingo. Jogo 7, Internacional e Flamengo no domingo. Jogo 8, Atlético e Grêmio no domingo. Jogo 9, CRB e Ponte Preta no sábado. Jogo 10, Sampaio Corrêa e Cuiabá no sábado. Jogo 11, América Mineiro e Confiança no sábado. Jogo 12, Náutico e Cruzeiro no domingo. Jogo 13, Guarani e Avaí no domingo. E jogo 14, Botafogo de Ribeirão Preto e Vitória também no domingo. Ou seja, temos 7 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro Série A, 6 jogos pelo Brasileirão Série B e 1 jogo pela Premier League. Os técnicos da Caixa Econômica Federal estão gostando dessa onda de colocar jogos da Premier League na loteca. Então vamos analisar todos esses jogos para você aqui no som da Antena Esportiva. Começando pelo jogo 1, Arsenal e Leicester. Domingo, 5h15 da tarde, no horário de Brasília, no Emirates Stadium, pela rodada 6 da Premier League, o campeonato inglês, que é a atração aqui no som da Antena Esportiva. O Arsenal é o quinto colocado com 9 pontos ganhos, 5 jogos, 3 vitórias,
nenhum empate, 2 derrotas e 37% de aproveitamento. O Arsenal, que vem de derrota no campeonato inglês, perdeu para o Manchester City por 1-0 fora de casa, e neste meio de semana jogou pela Liga Europa e fora de casa venceu o Rapid Viena por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico espanhol Mikel Arteta conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na Premier League, os Gunners conseguiram em 2 jogos vencer os 2. Então, 100% de aproveitamento para o Arsenal jogando no Emirates Stadium. Já o Leicester é o 4º colocado com 9 pontos ganhos. Tem a mesma campanha do Arsenal, 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O Leicester, que na última rodada do campeonato inglês foi derrotado pelo Aston Villa em casa por 1-0. E no meio de semana pela Liga Europa, venceu o Zorya da Ucrânia por 3-0, também jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Leicester, que foi campeão inglês recentemente, conquistou 2 vitórias e 3 derrotas. Vinha de uma sequência de 2 derrotas até derrotar o Zorya neste meio de semana. E como visitante, nos 2 jogos que fez, venceu todos. Então, 100% de aproveitamento como visitante também para a equipe dos Foxes. De acordo com as porcentagens de favoritismo, o Arsenal aparece como o favorito com 40% de chances de vitória, contra 29% de chances de terminar empatada a partida e 32% de chances de vitória para o Leicester. Jogo válido pelo campeonato inglês, a Premier League. Arsenal e Leicester, que estão muito próximos na tabela de classificação. Voltando para o Brasil, vamos para o jogo 2. Red Bull Bragantino e Goiás. No sábado às 5 da tarde, na Arena Red Bull, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Red Bull é o 19º colocado com 16 pontos ganhos, 17 jogos, 3 vitórias, 7 empates, 7 derrotas e 31% de aproveitamento. Realmente o Red Bull Bragantino, na minha opinião, é a maior decepção deste campeonato brasileiro. Se esperava muito do Red Bull Bragantino por conta do investimento feito pela empresa austríaca de bebidas energéticas no antigo Bragantino, no extinto Bragantino. Red Bull que comprou o Bragantino. Na rodada passada, o Red Bull venceu o Sport Recife em casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Vinha de uma sequência negativa que durou pelo menos 4 rodadas, até vencer o Leão pernambucano na rodada passada. Como mandante neste Brasileirão, o Toro Louco jogou 8 vezes, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Goiás é o lanterna da competição com 11 pontos ganhos. Ou seja, mesmo se vencer o Red Bull Bragantino, vai continuar na lanterna. Só que o Esmeraldino tem jogos a menos. 15 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas e 24% de aproveitamento. Na rodada passada, o Goiás arrancou um empate sem gols com o Botafogo no Estádio Olímpico Newton Santos, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe goiana conseguiu 2 empates e 3 derrotas. O Goiás não vence há pelo menos 5 jogos. Como visitante neste Brasileirão, o Goiás jogou 7 vezes, 3 empates, 4 derrotas e nenhuma vitória até agora. De acordo com as porcentagens, o Red Bull Bragantino é o favorito, com 57% de chances, contra 22% de chances de empate e 21% de chances de vitória do Goiás na coluna 2. Jogo dos desesperados são os 2 últimos colocados da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Jogo 3, Ceará e Coritiba. Sábado, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Vozão é o 14º colocado com 19 pontos.
16 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 39% de aproveitamento. O Ceará, que visitou o Fluminense na rodada passada, jogo que você também acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva, e empatou em 2-2. E no meio de semana, perdeu para o arquirrival Fortaleza por 1-0 na final do Campeonato Cearense e deixou escapar o título estadual. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo Gordiola, o Guto Ferreira, vem de 1 vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas. A última vitória foi há 2 jogos atrás, portanto, o Ceará vem de uma sequência de 2 jogos sem vencer. Como mandante neste Brasileirão Série A, o Ceará jogou 8 vezes, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Coritiba está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado com 16 pontos. 17 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 9 derrotas e 31% de aproveitamento. O Coxa Branca vem de derrota, foi superado pelo Santos em casa por 2-1. Não atuou no meio de semana, portanto, teve a semana livre para treinar visando a partida contra o Ceará na Arena Castelão. Nos últimos 5 jogos, a equipe paranaense conquistou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante, jogou 9 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí 58% de chances de vitória do Ceará na coluna 1, 23% de chances de coluna do meio e 19% de chances da partida terminar com a vitória do Coritiba na coluna 2. O Ceará, apesar de ter perdido o Campeonato Cearense no meio de semana, vem em melhor posição que o Coritiba, que amarga a posição na zona de rebaixamento. E o Ceará joga em casa, então é o favorito para conquistar mais uma vitória, o que seria a 6ª vitória do Vozão neste Campeonato Brasileiro Série A. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, hein? youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e você não perder absolutamente nada. Muitos jogos, tem Série C com Volta Redonda, tem a Série D do Brasileiro com os times cariocas em ação, tem os jogos da Série A, tem Premier League. Em novembro vai começar o novo Basquete Brasil, você vai curtir alguns jogos do Flamengo no Som da Antena Esportiva, então vale a pena você curtir o nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, além de baixar o nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. Muito bem, vamos agora analisar o jogo 4, Atlético Mineiro e Sport Recife. Sábado, 9 da noite no Mineirão, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Galo é o terceiro colocado com 31 pontos, 16 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 5 derrotas e 64% de aproveitamento. O Galo vem de derrota, foi superado pelo Bahia fora de casa por 3-1. E nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sendo que o Atlético Mineiro, do Jorge Sampaoli, não vence uma partida há 2 compromissos. Então, o Galo tem que ficar de olho se não quiser perder a posição na zona de classificação para a Taça Libertadores da América do ano que vem. Como mandante neste Brasileirão, o Galo jogou 8 vezes, com 7 vitórias e 1 empate. Ainda não perdeu jogando em seus domínios. Já o Sport Recife é o 12º colocado com 20 pontos. 17 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 9 derrotas e 39% de aproveitamento. O Leão vem de derrota também. Perdeu para o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo Jair Ventura conquistou apenas 1 vitória e 4 derrotas. Ou seja, o Sport vem de 4 derrotas consecutivas. E como visitante neste Brasileirão, foram 9 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então podemos dizer que o Atlético Mineiro é a barbada, é uma das barbadas do concurso 905 da Loteca.
70% de chances de vitória do Galo contra 18% de chances de empate e 11% de chances de vitória do Sport Recife na coluna 2, ou seja, o Atlético Mineiro jogando em casa, por enquanto, é imbatível neste Campeonato Brasileiro. 8 jogos, 7 vitórias e um empate, e o Sport Recife vem de uma sequência muito negativa, 4 derrotas nos últimos 4 jogos. Realmente o Atlético Mineiro pode conquistar, tem reais condições de conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro Série A. Se o Sport vencer, certamente o concurso 906 pode ter prêmio acumulado, ou o concurso 905 pode ter apenas um apostador ou poucos apostadores com 14 pontos na cartela. Jogo 5, Fluminense e Santos. Domingo, 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. Jogo que a Antena Esportiva vai acompanhar durante a transmissão de Tombense e Volta Redonda, que será às 5 da tarde. O Daniel Kaiser estará no Maracanã para fazer os flashes de Fluminense e Santos. Mas no domingo, o jogo que você vai acompanhar aqui na antena é Tombense e Volta Redonda. Estamos acompanhando a trajetória do Voltaço na Série C do Brasileirão. O Volta Redonda é o único representante do Rio de Janeiro na terceirona. Muito bem, o Fluminense é o 6º colocado com 26 pontos ganhos, 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 50% de aproveitamento. O Flusão vem de empate, 2-2 com o Ceará no Maracanã. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Odair Hellmann conquistou 2 vitórias e 3 empates. O Fluminense vem de uma sequência invicta, mas não vence há 2 jogos, ou seja, foram 2 empates nos últimos 2 compromissos. Como mandante neste Brasileirão, o Flusão jogou 9 vezes, com 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Por outro lado, o Santos, do técnico Cuca, é o 5º colocado com 27 pontos ganhos, ou seja, não está distante do Fluminense. 17 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 52% de aproveitamento. O Peixe, que na rodada passada despachou o Coritiba, jogando fora de casa por 2-1, e no meio de semana, pela Taça Libertadores da América, derrotou o Defensa e Justicia da Argentina por 2-1, jogando na Vila Belmiro e conseguindo a classificação para a próxima fase da competição continental. Nos últimos 5 jogos, o Santos conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Santos, que vem de 2 vitórias consecutivas. E como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Santos jogou 8 vezes, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Fluminense é o favorito com 50%, contra 25% de chances de coluna do meio e 25% de chances de dar Santos neste jogo 5 do concurso 905 da Loteca. O Fluminense, como mandante, faz uma campanha muito boa neste Campeonato Brasileiro, e o Santos jogou no meio de semana, então pode estar mais cansado que o tricolor das Laranjeiras, que teve a semana livre para trabalhar. Por isso o Fluminense é considerado o favorito. Jogo 6, Atlético Goianiense e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 9º colocado com 22 pontos ganhos, 17 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 43% de aproveitamento. O Atlético Goianiense empatou com o Atlético em 1-1, jogando em casa na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Atlético, que vem de uma sequência invicta que já dura 3 jogos, e neste meio tempo foram 2 vitórias e 1 empate. Como mandante neste Brasileirão, o Dragão jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.
Por outro lado, o Palmeiras é o 8º colocado com 22 pontos, mesma pontuação do rival deste domingo, só que o Verdão tem um jogo a menos. 16 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas e 45% de aproveitamento. Na rodada passada do Brasileirão, o Verdão vem de derrota para o Fortaleza por 2-0 e no meio de semana pela Taça Libertadores da América garantiu a melhor campanha da fase de grupos ao golear o Tigre da Argentina por 5-0 no Allianz Parque. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. A equipe vinha de uma sequência de 4 derrotas seguidas até vencer o Tigre neste meio de semana. Como visitante neste Brasileirão, o Palmeiras jogou 8 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, quem é o favorito é o Atlético Goianiense, 44% de chances de coluna 1, contra 30% de chances de coluna do meio e 26% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Palmeiras. O Atlético Goianiense joga em casa, teve a semana livre para trabalhar, teve a semana livre para treinar, ao contrário do Palmeiras, que ainda tem treinador interino, o Andrei Lopes, que por enquanto vai substituindo o Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido após a derrota para o Coritiba há algumas rodadas atrás, e o Palmeiras está em busca de um novo técnico, de preferência um técnico estrangeiro. Portanto, o Palmeiras passa por uma fase turbulenta, mas pode ganhar um fôlego, um ânimo por conta da vitória sobre o Tigre no meio de semana. Jogo 7, este com transmissão da Antena Esportiva, por isso você que está no YouTube e no Facebook está vendo esses ícones embaixo, pelo aplicativo, pelo Facebook e pelo YouTube. Internacional e Flamengo, domingo 6h15 da tarde no Beira-Rio, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Colorado é o líder do Brasileirão Série A com 34 pontos ganhos, 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 66% de aproveitamento. Na rodada passada do Brasileirão, o Inter bateu o Vasco jogando em casa por 2-0. E no meio de semana, pela Taça Libertadores da América, acabou derrotado pela Universidade Católica do Chile fora de casa por 2-1, mas o Inter já estava classificado para as oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico argentino Eduardo Cudê conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Vinha de 4 vitórias seguidas até perder para a Universidade Católica no meio de semana. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Inter é um dos times que ainda não perdeu. 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Por outro lado, o Flamengo é o vice-líder com 34 pontos, 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 66% de aproveitamento, ou seja, a mesma campanha que o rival. Portanto, as duas equipes estão empatadas em número de pontos e vão decidir quem será o líder do Brasileirão. Na rodada passada, o Flamengo goleou o Corinthians na Neoquímica Arena por 5-1 e no meio de semana, mais uma vitória, desta vez pela Taça Libertadores da América, jogo que você acompanhou conosco, 3-1 para cima do Junior Barranquilla da Colômbia. Nos últimos 5 jogos, o Mengão do técnico Domenech Torrent conquistou 4 vitórias e 1 empate, ou seja, Flamengo vivendo uma fase invicta após a saída do português Jorge Jesus. Como visitante neste Brasileirão, o Flamengo jogou 9 vezes, com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Era um jogo para ter um certo equilíbrio, mas de acordo com as porcentagens, o Inter tem um pequeno favoritismo. 43% de chances de coluna 1 contra 24% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória do Flamengo na coluna 2. Jogo importante,
jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. O Internacional e o Flamengo têm a mesma campanha, só que o Flamengo vem de 5 jogos, pelo menos 5 jogos de invencibilidade, e o Internacional perdeu no meio de semana pela Taça Libertadores da América. É um jogo que você vai ficar antenado conosco no domingo, a partir das 5h45 da tarde no YouTube e no Facebook. A transmissão no aplicativo será logo após Tombense e Volta Redonda. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Se liga na Antena Esportiva. Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. Estou de volta aqui no som da Antena Esportiva com o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando, excepcionalmente nesta sexta-feira, por conta da rodada de meio de semana da Série da Libertadores e também da Série D do Campeonato Brasileiro, mas você não deixa de acompanhar o nosso programa, claro, para você fazer uma boa aposta e quem sabe faturar o prêmio que está acumulado para este final de semana. R$900 mil é o prêmio estimado para quem acertar os 14 jogos. Muito bem, você pode participar através do YouTube, youtube.com/Antena Esportiva BR, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva, tá, galera? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Ou seja, sempre quando tiver vídeo novo no nosso canal no YouTube, você vai receber a notificação em seu dispositivo.
Você também pode participar através do Facebook, facebook.com/AntenaEsportivaBR, facebook.com/AntenaEsportivaBR. Além disso, você pode nos prestigiar pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça, não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo e você pode ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas outras redes sociais, como o Twitter, @se liga na antena, e o Instagram, @rádio Antena Esportiva. Muito bem. No bloco anterior, nós analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 905 da Loteca, repetindo o prêmio para quem gabaritar os 14 jogos, R$900 mil, prêmio acumulado, porque ninguém acertou os 14 jogos na rodada passada, no concurso passado, e também porque é concurso com final 5. E agora nós vamos analisar os jogos de 8 a 14 da Loteca concurso 905. Jogo 8, os jogos de 8 a 14 que tem Série A e tem jogos também pela Série B, a maioria da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então para a análise do jogo 8, Atlético e Grêmio. Domingo, 6h15 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Furacão é o 17º colocado com 16 pontos ganhos, 16 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas e 33% de aproveitamento. O Atlético está na zona de rebaixamento. Na rodada passada do Brasileirão, no último final de semana, o Atlético empatou com o Atlético Goianiense em 1 a 1 lá em Goiânia, e no meio de semana foi superado pelo Peñarol lá no Uruguai por 3 a 2 pela Taça Libertadores da América, mas o Atlético já tinha conseguido a classificação para as oitavas de final. Nos últimos 5 jogos foram 2 empates e 3 derrotas, ou seja, o Furacão não sabe que é vencer a pelo menos 5 jogos. E como mandante neste Brasileirão, foram 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Grêmio é o 11º colocado com 21 pontos. 16 jogos, 4 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, 43% de aproveitamento. O tricolor gaúcho empatou sem gols com o São Paulo na rodada passada do Brasileirão, jogando no Morumbi, e no meio de semana, pela Taça Libertadores da América, empatou em 1 a 1 com o América de Cali, no jogo que definiu o Grêmio como o primeiro colocado da chave, passando para as oitavas de final da Liberta. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Renato Gaúcho conquistou 2 vitórias, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E vem de uma invencibilidade que já dura 3 partidas. Nos últimos 3 jogos foram 2 empates e 1 vitória. Como visitante neste Brasileirão, o Grêmio jogou 8 vezes, com 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas. É o jogo mais equilibrado da Loteca de acordo com as porcentagens. 35% de chances de vitória do Atlético na coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória do Grêmio na coluna 2, ou seja, um pequeno favoritismo para o Atlético, mas o Grêmio também pode conseguir a vitória jogando na Arena da Baixada. Tem chances de conseguir a vitória, algo que, por exemplo, o Fluminense conseguiu neste Campeonato Brasileiro, bater o Atlético no chamado Sintético Paranaense, né? Na Arena da Baixada, no gramado sintético, na Arena da Baixada. Agora se prepare para a sequência de jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Começando pelo jogo 9, CRB e Ponte Preta. Sábado, 4 da tarde, no Rei Pelé, pela rodada 18 do Brasileirão Série B. Por falar em Rei Pelé, o rei do futebol completa 80 anos nesta sexta-feira. Então, parabéns ao monstro sagrado Edson Arantes do Nascimento, o nosso Rei Pelé,
um dos maiores jogadores de futebol da história. Muito bem, o CRB é o 10º colocado com 23 pontos ganhos, 17 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 45% de aproveitamento. Na rodada passada, o CRB perdeu para o Figueirense por 2-0. Nos últimos 5 jogos, os regatianos conseguiram uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Esse V que você está vendo no YouTube no final na verdade é D de derrota. Então são 2 derrotas nos últimos 5 jogos para a equipe do CRB. Como mandante no Brasileirão Série B, o time alagoano jogou 8 vezes com 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já a Ponte Preta está na zona de classificação para a Série A. É a 4ª colocada com 19 pontos. Na verdade, 29 pontos. A produção aí errou feio aqui. Daqui a pouco eu confirmo a quantidade de pontos que a Ponte Preta somou nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, 27. 27, não 19, como você está vendo aí na tela. 4º colocado com 27 pontos ganhos. 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas e 52% de aproveitamento. A Ponte que foi goleada pela Chapecoense, jogando no Moisés Lucarelli por 5-0. E nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias e 3 derrotas. Como visitante, a Ponte jogou 8 vezes, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos 44% de chances de vitória do CRB, 24% de chances de coluna do meio e 32% de chances de vitória da Ponte Preta na coluna 2. Ou seja, Ponte Preta vem de uma goleada sofrida em casa e o CRB também vem de derrota. Mas o CRB, como mandante, só sofreu apenas uma derrota nesta Série B e por isso é o favorito para conseguir a vitória em jogo que será realizado neste sábado no estádio Rei Pelé. Jogo 10, Sampaio Corrêa e Cuiabá. Sábado, 6h30 da tarde, no Castelão, em São Luís do Maranhão, pela rodada 18 do Brasileirão Série B. A Bolívia Querida é a 12ª colocada com 21 pontos ganhos. 15 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas e 46% de aproveitamento. O Sampaio Corrêa vem de derrota, jogando em casa, perdeu para o Confiança por 3-1. E nos últimos 5 jogos, acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sampaio Corrêa já passa por um jejum de vitórias que já dura 2 compromissos. Como mandante nesta Série B, o time maranhense jogou 8 vezes, com 4 vitórias e 4 derrotas. Ainda não sabe o que é a coluna do meio, jogando em casa nesta segundona. Já o Cuiabá é o vice-líder com 33 pontos ganhos e, se o campeonato terminasse hoje, estaria na Série A pela primeira vez na história que começou em 2001. 17 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 2 derrotas e 64% de aproveitamento. O Auriverde da Baixada, como é conhecido o Cuiabá, empatou em 3-3 com o Paraná Clube na rodada passada. E nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cuiabá não vence uma partida há 2 jogos. Como visitante, jogou 8 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Sampaio Corrêa é o favorito, com 48% de chances, contra 26% de chances de empate e 26% de chances de vitória do Cuiabá na coluna 2. Então, o Sampaio Corrêa passa aí por uma fase melhor, apesar da derrota para o Confiança. Sampaio Corrêa que começou o campeonato muito mal,
mas nas últimas rodadas vem se recuperando bem e agora ocupa a parte do meio da tabela. Mas o Cuiabá é o vice-líder e quer manter a posição que está levando a equipe matogrossense para a Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo 11, América Mineiro e Confiança. Sábado, 9 da noite, na Arena Independência, pela rodada 18 do Brasileirão Série B. O Mecão é o terceiro colocado, com 32 pontos ganhos. 17 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 3 derrotas e 62% de aproveitamento. O Coelho vem de vitória, bateu o Brasil de Pelotas por 3-1 jogando em casa. E nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. O América vem de 4 jogos só com vitória. Tá muito bem o América rumo ao retorno à Série A do Brasileirão. Como mandante nesta Série B, 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Confiança é o sexto colocado com 25 pontos ganhos, está doidinho para entrar na zona de classificação para a Série A. 17 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas e 57% de aproveitamento. A equipe sergipana vem de vitória, bateu o Sampaio Corrêa por 3-1 fora de casa. E nos últimos 5 jogos, também o Confiança passa por uma fase invicta, 4 vitórias e 1 empate, sendo que o Confiança vem de 2 vitórias seguidas, ao contrário do América que vem de 4 vitórias seguidas. Como visitante neste Brasileirão Série B, o Confiança jogou 9 vezes, com 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória do América Mineiro na coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 16% de chances de vitória do Confiança na coluna 2. Então, todo o favoritismo é do América Mineiro, que é o terceiro colocado na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Confiança tá próximo ali, tá perto e tá querendo entrar no bolo dos times que vão para a Série A no ano que vem. Então é um jogo que promete muitas emoções, mas o América, por conta da boa fase, uma fase melhor que a do Confiança, apesar do Confiança também estar invicto a 5 jogos, o América é o favorito para conseguir a vitória, a 10ª vitória do Coelho na Série B do Brasileirão. Jogo 12, Náutico e Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, nos Aflitos, pela rodada 18 do Brasileirão Série B. O Timbu é o 16º com 18 pontos ganhos, 16 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 37% de aproveitamento. O Náutico vem de vitória, bateu o Oeste fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Náutico vinha de uma sequência muito ruim até vencer o Oeste na rodada passada. Como mandante neste Brasileirão Série B, 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Cruzeiro é o 18º colocado com 16 pontos ganhos. 17 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 31% de aproveitamento. Na estreia do Felipão como treinador, a Raposa venceu o Operário Ferroviário fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro, que também vinha de uma sequência sem vitórias, conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro conseguiu acabar com o jejum de vitórias contra o Operário Ferroviário. Como visitante no Brasileirão, o Cruzeiro jogou 8 vezes na Série B, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, um jogo que merece ter marcação dupla ou tripla, por conta do equilíbrio das duas equipes e da situação delas que estão na parte de baixo da tabela. 24% de chances de vitória do Náutico
contra 39% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória do Cruzeiro na coluna 2. Ou seja, a coluna do meio prevalece e o Cruzeiro no confronto aí, tirando o empate, tirando a chance de empate, o Cruzeiro é o favorito. Mas vale reforçar aí a posição das duas equipes, que não é nada boa, e o Cruzeiro, portanto, tem um pequeno favoritismo diante do Náutico, que joga em casa no Estádio dos Aflitos, e bater o Náutico nos Aflitos tradicionalmente é muito difícil. Jogo 13, Guarani e Avaí. Domingo, 6h15 da tarde, no Brinco de Ouro da Princesa, pela rodada 18 do Brasileirão Série B. O Guarani é o 15º colocado com 18 pontos ganhos, 16 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas e 35% de aproveitamento. O Bugre empatou com vitória na rodada passada em 1-1. E nos últimos 5 jogos, a equipe campineira conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Guarani não perde um jogo sequer há 3 jogos. Como mandante neste Brasileirão Série B, 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Avaí é o 9º colocado com 23 pontos ganhos, 17 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas e 45% de aproveitamento. A equipe catarinense vem de derrota. Perdeu para o Juventude por 3-0 fora de casa no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Nos últimos 5 jogos, o Avaí conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Avaí não vence há 2 jogos. Como visitante no Brasileirão Série B, o Leão jogou 8 vezes, com 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos 47% de chances de vitória do Guarani na coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 27% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Avaí. O Guarani que tenta sair das últimas posições do Campeonato Brasileiro Série B, e o Avaí que quer subir na tabela para continuar sonhando com a volta à Série A em 2021. Mas o jogo é no Brinco de Ouro, na casa do Guarani, portanto o Bugre tem grande chance de conseguir a vitória, conseguir mais um triunfo na segundona. Jogo 14, Botafogo de Ribeirão Preto e Vitória. Domingo, 8h30 da noite, no Estádio Santa Cruz, pela rodada 18 do Brasileirão Série B. O Botinha é o 19º colocado com 14 pontos ganhos. 17 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 11 derrotas e 27% de aproveitamento. Tá muito mal o Botafogo de Ribeirão Preto, sério candidato a disputar a Série C em 2021. No último jogo que fez, o time de Ribeirão Preto perdeu para o CSA fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória e 4 derrotas. 4 derrotas seguidas. Botafogo de Ribeirão Preto passa por uma fase aí muito difícil, portanto não consegue uma vitória há 4 jogos. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o time do interior paulista jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Por outro lado, Vitória é o 13º com 20 pontos ganhos. 16 jogos, 4 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 39% de aproveitamento. O time baiano vem de empate com o Guarani, jogando em casa, em 1-1. E nos últimos 5 jogos, conquistou 3 empates e 2 derrotas. A equipe do técnico Eduardo Barroca não sabe o que é vencer há pelo menos 5 jogos. O Vitória, que começou lá em cima, agora vem em queda livre. Tanto é que teve demissão de técnico e tudo mais. Teve troca de técnico e tudo mais lá nos bastidores do rubro-negro baiano, que como visitante na Série B jogou 8 vezes, 6 empates, 2 derrotas,
o Vitória ainda não sabe o que é sair com 3 pontos como visitante. De acordo com as porcentagens, o Vitória é o favorito com 38% de chances, ou seja, a coluna 2 é a favorita para o jogo 14, contra 30% de chances de coluna do meio e 32% de chances de vitória do Botafogo de Ribeirão Preto, que está na zona de rebaixamento para a Série C do Brasileirão 2021. Muito bem, todos os 14 jogos analisados, vamos repassar para você a programação do concurso 905, que vai pagar um prêmio estimado em R$900 mil para quem acertar os 14 jogos. Lembrando que, caso tenha mais de uma aposta que gabarite o concurso 905, o prêmio será dividido igualmente. Vamos lá, jogo 1, Arsenal e Leicester no domingo. Jogo 2, Red Bull Bragantino e Goiás no sábado. Jogo 3, Ceará e Coritiba no sábado. Jogo 4, Atlético Mineiro e Sport Recife no sábado. Jogo 5, Fluminense e Santos no domingo. Jogo 6, Atlético Goianiense e Palmeiras no domingo. Jogo 7, Internacional e Flamengo no domingo. Jogo 8, Atlético e Grêmio no domingo. Jogo 9, CRB e Ponte Preta no sábado. Jogo 10, Sampaio Corrêa e Cuiabá no sábado. Jogo 11, América Mineiro e Confiança no sábado. Jogo 12, Náutico e Cruzeiro no domingo. Jogo 13, Guarani e Avaí no domingo. E jogo 14, Botafogo de Ribeirão Preto e Vitória também no domingo. Desejando a você uma boa sorte e que você consiga realizar o sonho de acertar todos os 14 jogos da Loteca neste final de semana. Claro, com a ajuda do Lotecando no som da Antena Esportiva. É isso, galera. Estamos encerrando mais um programa, excepcionalmente nesta semana, na sexta-feira, por conta da rodada de meio de semana da Taça Libertadores da América e também da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas na semana que vem o Lotecando volta para o bate-horário e para o bate-canal de sempre e também para o bate-dia na quinta-feira às 7 da noite, no som da Antena Esportiva, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo aplicativo. Neste final de semana tem muitos jogos para você acompanhar com a gente. Tem Série D no sábado com Bangu e Toledo às 3 da tarde. No domingo tem Wolverhampton e Newcastle pela Premier League. Às 1h30 da tarde a partida começa. 1h começa a jornada antenada. Também no domingo você vai acompanhar Tombense e Volta Redonda pela Série C do Brasileirão a partir das 4h30 da tarde. E você vai acompanhar também aqui na antena o duelo entre os líderes do Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo, a partir das 5h45 da tarde. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e ao sair de casa, não esqueça, use máscara, se proteja e proteja os outros contra a Covid-19, porque afinal de contas a pandemia ainda não acabou. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.